Olha, tem dias no mercado financeiro que simplesmente não fazem sentido. Um dia que começa com uma notícia incrível, daquelas que todo mundo comemora, mas que termina de um jeito completamente inesperado para baixo. Foi exatamente isso que rolou no dia 20 de novembro. Um dia que, sério, desafiou qualquer lógica e deixou todo mundo com aquela pulga atrás da orelha, se perguntando: mas o que foi que aconteceu aqui? E aqui que está o X da questão, o centro do nosso quebra-cabeça. Pensa só, de um lado a gente tem uma gigante da tecnologia, a Nvidia, soltando um relatório de lucros, assim, espetacular, muito acima de qualquer previsão. Uma notícia ótima, certo? Só que do outro lado, o resultado do dia foi uma queda generalizada no mercado. Uma venda em massa que derrubou tudo. A pergunta é, como é que pode uma coisa dessas? Bom, para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o paradoxo do mercado. Depois, vamos ver a briga entre a euforia e a realidade. Na sequência, o efeito dominó dos juros, o veredito final e, por fim, a gente fecha com a lição do dia. Então vamos lá, começando pelo começo. O paradoxo do mercado. Afinal, por que um dia que tinha tudo para ser ótimo terminou tão mal? A grande pergunta que ficou no ar o dia inteiro foi essa. No dia 20 de novembro de 2025, uma das empresas de tecnologia mais importantes do mundo divulgou resultados incríveis. E mesmo assim, o mercado inteiro caiu. Por quê? Beleza? Agora a gente entra na segunda parte da história. Euforia contra a realidade. Porque, olha, o dia começou com um otimismo que parecia que ia levar tudo para cima. E a estrela da manhã era ela, a gigante dos chips de inteligência artificial, a Nvidia. Ela era a grande heroína do dia, ou pelo menos parecia que ia ser. É que o relatório da Nvidia foi, sem exagero, espetacular. Os lucros vieram muito, mas muito acima do que qualquer um esperava. Isso, claro, gerou uma onda de euforia logo na abertura. O mercado todo subiu junto, puxado por esse otimismo que contagiou outras ações de inteligência artificial. O cenário, de verdade, parecia perfeito. Mas sempre tem um mais, né? Foi aí que o vilão inesperado do dia apareceu e virou o jogo completamente. A gente vai entender agora o que foi esse tal de efeito dominó dos juros. Pois é, no meio daquela festa toda, um dado econômico super importante foi divulgado, o relatório de empregos dos Estados Unidos. E foi ele o responsável por jogar um balde de água fria em todo mundo. E olha só essa diferença. A projeção do mercado era a criação de 51 mil novos empregos. O número que veio de verdade, 119 mil. É mais do que o dobro. Foi uma surpresa gigantesca para todo mundo. Para quem não conhece esse relatório, o payroll é basicamente um dos principais termômetros da economia americana. Ele mede o número de novos empregos criados e mostra o quão forte, o quão aquecida a economia está. E é aqui que a coisa fica estranha. Poxa, mais gente trabalhando é uma notícia boa, certo? Bom, para a economia real, sim, com certeza. Mas para o mercado de ações naquele dia, nem sempre. A lógica do mercado funciona como uma reação em cadeia. Pensa comigo. O mercado de trabalho mais forte significa uma economia mais aquecida, isso aumenta o risco de uma inflação mais alta, porque tem mais gente com dinheiro para gastar. E com medo da inflação, o que o Banco Central americano, o Fed, faz? Ele tende a adiar os cortes na taxa de juros. E o resultado final? Juros altos por mais tempo e as ações caem. Chegamos então ao veredito final. O momento em que a gente entende como o medo conseguiu superar completamente a euforia do início do dia. Uma boa forma de pensar nisso é que os juros altos funcionam como a gravidade no mercado de ações. Eles puxam tudo para baixo. E isso torna as coisas bem mais difíceis para empresas de alto crescimento, como as de tecnologia, conseguirem voar alto. No fim das contas, a história do dia foi essa. O medo da política do Federal Reserve falou muito mais alto do que o otimismo todo em torno da inteligência artificial. E a reversão foi completa. Aqueles ganhos do início do dia foram totalmente apagados. A notícia fantástica da Nvidia ficou em segundo plano. Foi ofuscada. E o mais irônico de tudo, ações de IA como a própria Nvidia, AMD e Oracle, todas elas terminaram o dia com perdas. Olhando para os números do fechamento, a gente vê o tamanho do estrago. O Nasdaq Composite, que é o índice cheio de empresas de tecnologia, sentiu o golpe mais forte. Caiu aproximadamente 2%. O S&P 500, que é um índice mais amplo do mercado, também não escapou. Fechou em queda de mais ou menos 1%. E até o Dow Jones, que tem empresas mais tradicionais, caiu também cerca de 0,76%. Ou seja, a onda de pessimismo foi geral, varreu todo o mercado. Bom, e depois de tudo isso, qual é a lição do dia? O que um paradoxo desses ensina pra gente?
O ponto crucial aqui é o seguinte: as forças da economia no geral, o cenário macro, muitas vezes podem ser mais fortes do que o sucesso de uma única empresa. Não importa o quão incrível seja a notícia daquela companhia. Então, para resumir, um relatório de empregos muito forte despertou o medo de juros altos, esse medo ofuscou os lucros excelentes da NVIDIA e isso tudo levou a uma queda generalizada no mercado. Foi essa a sequência. E tudo isso deixa a gente com um pensamento crítico, né? No mercado volátil de hoje, será que a boa notícia de uma empresa, por melhor que seja, está realmente a salvo da grande história econômica? É uma pergunta que fica no ar.